que eu vou falar de mal desses porcos hoje? O que eu tenho pra falar de mal desses porcos hoje? Arrebentaram com o Vasco. Tá aí, pra terminar de lascar, pra ferrar com o corintiano mesmo. Palmeiras volta a jogar bem. É impressionante que em todos os Brasileirão, o Vasco vive o mesmo cenário, na disputa contra o rebaixamento. Enquanto o Palmeiras, em todos os Brasileirão, também vive o mesmo cenário na disputa, na parte de cima da tabela, disputando pelo título. Rapaziada, bora ver todas as reações dos rivais, reações dos antes aí. Após o Palmeiras voltar a jogar bem, rapaziada, o Palmeiras ganhando novamente aí. Voltou jogando bem, voltou ganhando. Então já bora ver reações do Gol, Marcão, Raiz aí, do São Paulino Louco. Todas as reações dos rivais. Já deixa o like, se inscreve. Os créditos tá aqui embaixo, já passa lá, dá moral pros caras. E bora reagir todas as reações dos antes. Bora lá. Final de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 2, Vasquinho 0. O que eu vou falar de mal desses porcos hoje? O que eu tenho pra falar de mal desses porcos hoje? Arrebentaram com o Vasco. Se bem que o Vasco não é parâmetro pra ninguém, mas o Palmeiras jogou muita bola essa noite no Allianz Parque. Veiga jogou demais, o Mini Berinjelo jogou. Todo mundo jogou nesse time lascado desse Palmeiras, mas e é brincadeira, vocês podem perceber. Chega no meio do ano, os caras viram a chave, os cabelos dão essa apertada nos caras aqui, vira a chave, pega no mamilo dos caras, vira a chave, eles viram a chave. Esse volume de jogo que esses caras apresentaram hoje, que é o perigo, irmão. Finalizaram 876 vezes no gol do Vasco. Gol do Vasco bem anulado, empurrão no Murilo. E o gol do Palmeiras mal anulado. Não foi falta do Aníbal Moreira no meio campo lá. Ia ser um golaço do Zé Neto. Enfim, 2-0. E o que joga esse Mini Berinjelo? Tá aqui, ó. O que joga esse Mini Berinjelo é brincadeira. Vou te falar, que inveja que eu tenho desses porcos, cara. Ai, meu Deus do céu. Como é que a gente aguenta? Vê como é que a gente aguenta, irmão. Tá aí, pra terminar de lascar, pra ferrar com o corintiano mesmo. Palmeiras volta a jogar bem, vence o Vasco por 2-0, porém poderia ter sido 3, né? Um gol mal anulado do Zé Rafael. A arbitragem no Brasil mais uma vez fazendo lambança. Depois reclamam que o Abel reclama muito da arbitragem, né? Por que será? Mas então, uma boa... Que esse moleque jogou de bola hoje. O que o Estevão jogou de bola hoje, leve, solto. A zaga do Vasco não viu nem a cor do moleque, fez o que quis e o que não quis com a zaga do Vasco. E o Palmeiras tem, acho que, a sua melhor atuação no Campeonato Brasileiro. O Rafael Veiga voltou a jogar bola, Piquerez jogou muito bem hoje também. Estevão comeu a bola. O Rony, daquele jeito, também se entregando dentro de campo. O Palmeiras faz uma boa apresentação, vence a partida no Allianz Parque e entra na briga pelo título, né? 14 pontos, o líder tem 17. Palmeiras, sim, é um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, ao tri do Campeonato Brasileiro. É isso. Palmeirinha 2-0! Palmeirinha 2-0! Até o Rony doido! Até o Rony doido! Todo mundo dá nesse Vasco, cara! O Vasco tá é louco, meu irmão. Eu pensei que os caras iam empatar. 2-0, cara. 2-0. Ele aqui é. E ele aqui é. E já começou, é Palmeiras. O que aconteceu, Geninho? Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu o Vasco por 2-0. E o Vasco ficou no lucro. Porque 2-0 foi pouco, hein? Jogo polêmico, teve gol anulado do Vasco, teve gol anulado do Palmeiras, mas o final do jogo foi o placar que eu cravei. Eu falei que era 2-0 e 2-0 foi... O Vasco abriu o olho, o Vasco que tem o maior saldo negativo do Campeonato Brasileiro, hein? Tá pior que o meu Corinthians, hein? Abriu o olho, a situação é complicada. Essa é do Vasco, que tem jogo difícil. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, que vem embalado, hein? Já o Palmeiras vai enfrentar o Galo lá. Bora, Galo! Tá de brincadeira. Esse Abel Ferreira é complicado, o Henrique foi embora. O Henrique já foi embora, aí vem Estevão, aí vem Rony, vem esse time chato, esse Veiga. Tá de brincadeira. O Palmeiras continua o mesmo, sai um, vem outro, e o Palmeiras continua. Cadê a crise, Abel Ferreira? Cadê a crise? Tá na hora desse plano parar, né? Tá de brincadeira. O Palmeiras passou o carro no Vasco e venceu por 2-0.
Olha a tabela do Brasileirão, isso aqui é impressionante. O Palmeiras está entrando no G6 do Brasileirão, enquanto o Vasco está cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. É impressionante que em todos os Brasileirão, o Vasco vive o mesmo cenário, na disputa contra o rebaixamento. Enquanto o Palmeiras, em todos os Brasileirão, também vive o mesmo cenário na disputa, na parte de cima da tabela, disputando pelo título. O Palmeiras está indo para 14 pontos no G6, enquanto o Vasco vai ficando com somente 6 pontos na 14ª colocação. E é impressionante que o roteiro do Vasco é o mesmo em todo o Brasileirão. Chega na primeira rodada, o Vasco vence, anima o seu torcedor, porém nas outras rodadas começa a perder até que chega ali próximo da zona e começa a disputar contra a zona do rebaixamento no Brasileirão. Enquanto o Palmeiras geralmente é o contrário. O Palmeiras tem Brasileirão que não começa bem, que foi o caso desse, e depois começa a vencer, começa a subir na tabela e já está ali com 14 pontos, a 3 pontos do Flamengo. O Palmeiras, que novamente é um dos times que vai disputar pelo título do Brasileirão. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Bom, alguém tinha alguma dúvida que o Palmeiras venceria o Vasco? Acho que a única dúvida seria se fosse de 2, de 3, de 4, de 5. Acabou sendo só 2-0. O primeiro tempo já era para ter sido uns 4. Palmeiras perdeu muitos gols. Léo Jardim fez boas defesas. Esse menino Estevão joga muita bola. Sai o Hendrick, entra o Estevão. E o Palmeiras jogou tranquilo, sereno. Como também é nítido, né? Como o time do Palmeiras joga diferente no Allianz Parque do que na Arena Barueri. Então foi um jogo tranquilo, sossegado. Teve o terceiro gol que foi anulado no VAR ali, que mostrou uma falta. Agora, torcedor do Vasco, pode rezar, hein? Que o time é ruim, o time é fraco e vai sofrer até o fim. Eu só quero saber uma coisa. Cadê o Corinthians? Cadê o Corinthians? Até o Vasco, que pegou 8 gols de 2 jogos, tá aqui, doido. Cadê o Corinthians? Corinthians! Ei, Corinthians! Corinthians! Rapaziada, uma ótima partida do Palmeiras que voltou jogando bem, voltou ganhando. O Estevão jogando muito bem, rapaziada, agora que ele vai ser o titular, né, do Palmeiras. O Palmeiras, né, perdeu o Hendrick e o Luiz Guilherme, então o Estevão vai ser o craque do time aí, o titular, acho que quase todos os jogos aí, também vai ter a volta do Dudu. Mas o Palmeiras jogando muito bem, jogou contra o Vasco bem, e bora ver o que vai acontecer pra frente, né. O Flamengo tá líder e o Palmeiras tem que tentar, né, diminuir esses pontos do Palmeiras até o Flamengo. Já comenta sobre a sua opinião dos antes que estava torcendo contra o Palmeiras, mas não teve como. O Palmeiras ganhou. Já comenta tudo, já deixa o like, se inscreve. Tamo junto e falou!